Aleluia. Nós sabemos que cada um tem uma forma diferente, né? E cada um, o Senhor vai tratar de uma forma. Glória a Jesus. Então, nós servimos a um Deus que tudo pode fazer, né? Aleluia. Um Deus que nos abraça, um Deus que nos chama de filhinhos amados, um Deus que diz que somos príncipes e princesas do Senhor, né? Esse é um Deus a qual nós servimos, sabe? Um Deus que nos garante toda a vitória. Aleluia. Então, que nós venhamos hoje nos ligar com o Senhor esta manhã, né? Trouxe a levita Ruth, ao contrário do que vocês pensam, ela morre de vergonha, de verdade, né? E eu digo para vocês essa manhã que o nosso Deus, Ele cura, Ele Aleluia. salva, Ele liberta. Glória a Jesus. É um Deus que te dá a vitória, ainda que não mereça. É um Deus que te garante, né? Tudo, né? Aleluia. É um Deus que nós sabemos que foi adiante e falou com Josué, né? Que ao tocar da trombeta, após a 7ª volta, ele derrubaria aquelas muralhas, Aleluia, né? glória Então a Jesus. aquilo que nós olhamos assim, dissemos assim, Senhor, é impossível. O Senhor diz assim, é possível. Se tu quer engravidar, o Senhor manda te dizer esta manhã que para Ele não é nada. Aleluia. Porque assim como Ele abriu o ventre de Ana, Ele abrirá o teu. Assim como Ele fez aquela mulher, né, através da palavra do profeta Eliseu, né, abrir a sua madre, e a Bíblia enfatiza que aquela mulher não tinha filho. Interessante que a Bíblia enfatiza que aquela mulher era uma mulher rica, né? Mas ao mesmo tempo que a Bíblia enfatiza que era uma mulher rica, a Bíblia também diz que aquela mulher, o seu marido era de idade. Então assim, ali tinha duas colocações. É dizer que você pode ter o dinheiro que for. Quem vai te agraciar com a tua bênção é Deus através da tua fé. Aleluia. Né? E é dizer que ela tinha outro parêntese aí. O seu marido era velho. E por ser já de determinada idade, já não gerava. Já não podia, né, se deitar com a sua esposa e aquilo que saía dele gerar uma criança. Mas o Senhor é o Deus que confunde a medicina. Meu Deus. É um Deus que confunde o homem. Aleluia. E ainda que você diga assim, Senhor, eu não vejo nada acontecendo. Deixa eu te falar algo aqui, pega para tua vida. O Senhor é o Deus que trabalha no oculto, escondido e secreto. Ainda que tu não veja acontecer, mas o Senhor, Ele vai lá e faz o mover sobrenatural. Então, quando você diz assim, pro teu marido que está na prostituição ou está nas drogas, ou pro teu filho que está nas drogas, sabe? Senhor, eu não tô vendo saída. Eu já não aguento mais orar, eu já não aguento mais pedir. Aí o Senhor diz assim, olha, nesta manhã para ti, aguenta tu só mais um pouquinho. Aleluia, porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, é o mesmo Deus que está essa manhã aqui. Então tu tem que somente crer. Aleluia. Porque o Senhor, Ele trabalha no movimento da fé. Glória a Jesus. E a palavra de Aí ontem o presbítero, ele pregou algo, né, falando de Moisés, e eu falei, Jesus, eu também nunca li isso, que ali haviam serpentes, cobras, para picar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia. Sabe? E aí eu fico observando como é que o Senhor, Ele nos dá respaldo para tudo. Aleluia. Como é que Ele vai falando, meu Deus, dentro da palavra dele, para que nós entendamos, né? Porque muitas das vezes somos como sepulcro caiado, né? Linda, perfeita por fora, lindo, perfeito por fora, mas por dentro estamos fedendo a narina do Senhor. Meu Senhor, né? Da glória. Porque eu estava falando aqui com as minhas irmãs, antes de nós iniciarmos essa live, né? Que o povo chegou ao Egito com honra, mas o povo se acomodou.
O povo ficou cativo, escravo de Faraó por mais de 400 anos. Quantas pessoas estão escravizadas nesse mundo que vivemos? Quantas pessoas que têm olhado para essa guerra que tem acontecido, Ucrânia e Rússia, e não têm despertado para o que está acontecendo. Estamos no meio da Terceira Guerra Mundial. E quantos de nós não estamos despertando para entender que o fim do mundo bate às portas? Verdade. Sabe? Quantos de nós eu tenho visto homens e mulheres de Deus que dizem entender da palavra e dizer: ah, mas não vai acontecer porque desde a época da minha tataravó, desde a época da minha bisavó, eu tenho ouvido falar, Meu Senhor da glória. Mas no livro de Mateus, capítulo 24, ali relata sobre o final do tempo, né? E quantos estão dormindo? A Bíblia diz: quantos no meio de vós que dormem? Desperta, ó Israel. Aleluia. Porque o Senhor está às portas. Glória Jesus Cristo, ele vem buscar a sua igreja. E quando eu digo a sua igreja, irmãos, eu não estou falando de denominação, de religião, não. Eu digo um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque a palavra de Deus diz que haverá um só povo, uma só nação, Aleluia, que irá tomar posse dos céus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. É forte demais esse negócio. Então, quando a palavra de Deus diz que haverá um só povo, uma só nação, ele não diz assim: olha, no céu vai subir Ruth, assembleiano, no céu vai subir presbiteriano, congregacional. Não diz isso. Sabe, o céu diz um só povo, uma só nação. E eu me preocupo muito com o que a palavra de Deus diz, porque é ela que me modifica, é ela que me cura, é ela que me liberta, é ela que me dá respaldo para entender que eu preciso todos os dias da minha vida ser como Davi no campo, sabe? Matar o leão, matar o urso e seguir adiante. Aleluia. E erguer a minha cabeça e entender que há um Deus no céu que tem tido misericórdia de nós, pobres, pecadores, miseráveis e imperfeitos. Como disse o apóstolo Paulo: sou pó e cinza, pobre e miserável. Meu Deus. E aí, às vezes, estamos preocupados, Ruth, sabem quê? Em dizer assim: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E aí o Senhor vira para mim, para você, como disse para o apóstolo Paulo, e diz assim: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Ai, irmão, mas eu estou pensando em parar porque eu me sinto fraco, porque eu me sinto fraca, porque eu sou presbítero da casa do Senhor, porque eu sou pastor e eu não me vejo nem qualificado para estar diante do púlpito, guiando ovelhas. Ei, deixa eu te falar algo esta manhã. O Senhor não chama capacitado, não. Porque eu tenho visto muitas pessoas, sabe, Ruth, feito seminário, que se dizem assim grandões, sabe, entendidos da palavra do Senhor. E eu tenho visto esses grandões viver com dois interesses. Um é para bater no peito e dizer assim: eu estou salvo. Quando a Bíblia me diz o seguinte, que ninguém tem a certeza da sua salvação. Só tem certeza da salvação aquele que persiste até o fim. Aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus. Glória a Jesus. Então, se eu estou fazendo a vontade do meu Deus que está no céu, e eu estou a cada dia lutando, guerreando contra a minha carne, que é o espinho na minha carne. Aleluia. O que te afasta de Deus? É a prostituição. O Senhor vai lá e fala para você: eu estou contigo. Ele pode não tirar o espinho da tua carne, mas ele disse para você essa manhã: eu estou contigo. Guerreia a luta. Fala de mim, fala do meu amor. Fala daqueles que precisam. Meu Deus amado, aleluia. Aleluia, Deus. Santo de Israel. Deus. Glória a Deus. E aí o Senhor vira para você e fala assim: olha, eu não vou tirar o teu espinho na carne, não, para você entender de onde eu te tirei. Aleluia. Mas eu vou te colocar cada dia com intimidade na minha presença. Só basta me buscar. Glória e quantas pessoas que pensam que a Bíblia só é para ser aberta dentro da casa do Senhor. E o Senhor diz assim: olha, quero te usar. Meu Deus.
Quero falar contigo. Senhor da glória. E aí nós Meu ficamos Deus. prostrados, né? E deixamos para abrir a palavra de Deus na igreja. Eu tenho visto muitas pessoas dizer assim: ah, nossa, eu não estou preparada para a oportunidade. E eu costumo dizer que o nosso culto a Deus, ele inicia no nosso lar. Aleluia. Quando a gente se prepara e diz assim: Espírito Santo, essa roupa aqui tá boa para mim louvar ao meu Senhor. Meu Deus. Porque a Bíblia diz que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Glória a Jesus. E o que eu tenho feito com o templo e a morada do Espírito Santo de Deus? Meu Deus. Porque eu tenho que deixar o Senhor a todo momento me direcionar. Aleluia, glória a Jesus. Por conta disso, nós vemos aqui no livro de Marcos, aqueles que têm a sua Bíblia, e eu peço que, por favor, vão deixando o seu nome essa manhã para orar, né? De sua família, um amigo que precisa de uma oração, você que está numa depressão, né? E as pessoas que te cercam, muito entendidos da Bíblia, talvez sejam, né, aqueles que eu acabei de dizer aqui, aqueles que fizeram um seminário, né? Aqueles que batem no peito para dizer que conhecem a Bíblia, mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia me dá respaldo para dizer isso. Meu Deus. Eu só vejo 3 pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Primeiro é o Criador, né? Que inspirou os homens para que escrevessem a palavra dele. Segundo é o Senhor Jesus, né? Que estava à destra do Pai, e a Bíblia diz isso. E terceiro, eita glória, é Satanás, né? Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Prova disso que quando o Senhor Jesus ele estava no Getsemane, e a Bíblia diz que ele teve fome. Olha, mas o Senhor Jesus, como Deus teve fome, ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? E a Bíblia diz que ele teve fome. E a Bíblia diz que Satanás, ele se apresentou ao Senhor Jesus, né? E ele começou a confrontar o Senhor Jesus dentro da palavra. Aleluia. Né? Não foi com palavras assim: olha, Ruth, tá calor com essa blusa? Pra que isso? Você acha que tu vai pro céu com essa blusa? Ah, missionária Sheila, você acha que tu vai pro céu com essa blusinha mais curta do que a minha? Né? As pessoas, elas se ligam muito em vestes, né? Verdade. A Bíblia diz o seguinte, que eu preciso entender, né, e saber me portar. Aleluia. Até porque eu vejo pessoas criticando o uso de calça, o uso de bermuda, né? Mas nós sabemos que antes do Senhor e na época do Senhor Jesus não existia calça, né? Vamos aí no Google e vamos pesquisar aí e puxar desde quando surgiu, né? Então, assim, a tua veste não te leva para o inferno. Aleluia. Não te leva para o inferno. Glória a Jesus. O que te leva para o inferno é a tua rebeldia. Aleluia. Sabe? É você entender que aquilo ali que você está fazendo é errado. Você se arrepende, pede perdão ao Senhor e permanece fazendo. Sabe? São coisas assim, o não reconhecimento de arrependimento, isso te leva para o inferno. Aleluia. E eu escutei algo ontem muito edificante, né? Que o inferno não é lugar de pecador. Ué, missionária, mas tá falando isso? Que blasfêmia é essa? Né? Como que não é lugar de pecador? Não tem pecador no inferno, Ruth? Né? E eu aprendi isso ontem com maestria e peguei para mim. Porque tudo que eu aprendo, eu pego para mim e eu passo adiante. E Aleluia. Pega aí você nesta manhã. Né? Por quê? Pecador, ele se arrepende. É verdade. Pecador, ele reconhece aquilo que está separando ele de Cristo. Aleluia. E se arrepende. E aí, se ele morrer hoje, ele vai para a glória. Aleluia, né? glória a Ou Jesus. então ele dorme o sono do justo, para que no dia do julgamento, o Senhor venha falar assim: gostei de ver você, Rutinha. Sabe? Você se arrependeu Aleluia. do teu erro. E você disse: Senhor, eu preciso me consertar. Glória a Jesus. Então, assim, o inferno não é lugar de pecador. Aleluia. O inferno é lugar daqueles que sabem que estão errando, não se arrependem. Ou sabem que estão errando, se arrepende, volta a praticar, volta a praticar, volta a praticar. Meu Deus. Sabe?
O inferno é lugar de soberbos, de arrogantes, de prepotentes. Aleluia. Daqueles que têm lançado pessoas para o mundo. Meu Deus. Ao invés de dizer assim, olha, Ruth, eu te amo, eu tô contigo, eu sei que você anda cometendo o mesmo erro. Mas eu creio no Deus a qual nós servimos. Aleluia. Que eu vou incutir na tua cabeça que você precisa é buscar o céu. Aleluia. Sabe? Porque eu não aceito. E eu costumo dizer isso, tanto nas lives que nós fazemos, quanto na igreja, ou quando sou chamada para trazer a palavra do Senhor, que eu não aceito que o amor se esfrie dentro da casa de Deus. Meu Deus. É lá que não pode se esfriar o amor. Aleluia. É lá que nós temos que entender e amar o nosso irmão. Glória Sabe, ontem eu fui à casa da minha irmã, e a minha cunhada, a esposa do meu irmão, ela falou algo para mim que eu achei até engraçado, né? E são pequenas coisas que nós fazemos que nós assim não percebemos, sabe, Ruth? Mas o Senhor vem e fala assim, eu te uso. Aleluia. Ainda que nos mínimos detalhes eu te uso. Glória a Jesus. Ainda que nos mínimos detalhes eu falo contigo. Aleluia. Né? E a minha cunhada ali, ela me deu um boa noite. E eu mandei um áudio para ela e falei, boa noite, minha cunhada. Amo você, que o Senhor te abençoe, te guarde, guarde os meus sobrinhos e o meu irmão. Aleluia. Sabe? E ontem ela falou para mim assim, cunhada, eu achei muito lindo. Eu nunca esperava ouvir isso de você. E ela é de outra denominação, de outra religião. Mas nós nos respeitamos profundamente. Aleluia. Né? Porque tem que haver o respeito entre nós. Verdade. Né? E eu falei com ela o seguinte, cunhada, se a Bíblia diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos, sabe, perdoá-los, quiçá você, que é minha parentela, Aleluia. Sabe, a esposa do meu irmão, é a mãe dos meus sobrinhos que eu amo. Então eu preciso dizer para você sim que eu te amo. Aleluia. Porque somos parentes, né? E se a Bíblia me dá respaldo e diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos, né? Eu não tenho inimigos, né? Mas enfim, eu oro, porque aqueles que se levantam contra você se intitulam teu inimigo. Aleluia. Né? E amém, né? Porque quando você faz pela pessoa e tem dia que você não vai poder fazer, você torna-se inimigo daquela pessoa, né? É aquele lindo, maravilhoso ditado do mundo, né? Fez o 99, não fez o 100, dá ruim demais, né? Então vamos ler aqui a Bíblia. Eu peço que vocês deixem, por gentileza, o nome para orar, tá? Deixem o seu problema, se você está com problema na parte sentimental, né? Ah, missionária, eu não sou feliz com ninguém, sabe? Eu tenho dedo podre e eu vejo isso. Deixa aí, eu não vou expor o seu problema, sabe? Eu vou expor no meu particular 3 horas da tarde, eu vou expor no meu particular meia-noite o teu problema para o Senhor Jesus. Aleluia. Mas aqui na live não. Eu vou tão somente dizer o teu nome. Ou você que está com vício nas drogas, ou o teu vício na carne, né? Que você luta, que você guerreia a cada dia. Glória e que você sabe que isso tem te afastado de Deus. Mas hoje você quer fazer uma comunhão com Deus através de ouvir a palavra do Senhor. Né? Porque nós temos aqui, né, a palavra que o Senhor me deu, um Deus que entra no meio de uma tempestade. Aleluia. E que faz o sobrenatural. Amém? Vamos ler o livro de Marcos, capítulo 5, e eu vou estar entrando também sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E eu quero que vocês me acompanhem e que vocês entendam bem essa palavra e que fique guardada na tábua do coração, porque é através da palavra que nós nos libertamos, que nós conseguimos o nosso galardão. Amém? Marcos, capítulo 5, versículo 1. E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros,
e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava ele sempre de dia e de noite, e clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Eu tenho que parar para dizer para vocês. Olha que até Satanás, aleluia, até Satanás e seus demônios adoram o Senhor. Glória a Jesus. E aí eu vejo, né, quantos de nós não estamos querendo nos prostrar, né, Ruth, diante de Deus. E eu vejo aqui, né, o evangelista Marcos falando que aquele endemoniado se prostrou e adorou o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Até Satanás reconhece quem é o nosso Senhor. Glória a Deus. E quantas vezes nós mesmos não queremos reconhecer a grandiosidade do nosso Deus. Verdade. Olha que lindo, olha só. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha como é que o Senhor Jesus, ele afasta Satanás da nossa vida. Aleluia. Olha. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E quando o Senhor Jesus ele pergunta aqui qual é o teu nome, ele sabia quem era que estava ali. Aleluia. Mas às vezes o Senhor Jesus, às vezes não sempre, o Senhor Jesus ele quer ouvir o confessar da nossa boca. Aleluia. Sabe, é dizer assim: quem é você? E você dobrar o teu joelho e dizer assim: Senhor, eu sou Ruth, tua serva. Aleluia. Sabe, eu sou aquela que te busca de dia e de noite. Eu sou aquela que não cessa em dizer que tu és grande, tu és maravilhoso. Eu não cesso em te adorar, eu não cesso em te servir. Aleluia. Né? E aí o Senhor Jesus perguntou, né? Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Glória a Jesus, meu Deus. E rogava-lhe muito que não os enviaste para fora daquela província. Olha, porque era uma terra que não tinha o temor de Deus. Era uma terra que não queria saber de Deus. Eu fico imaginando ali aquele homem que estava possuído por vários demônios, né? E ali a Bíblia diz que tem mais de 2.000 demônios, né? Legião são mais de 2.000. Ah, missionária, minha irmã, como é que um corpo ele pode comportar, né? Mais de não sei quantos mil demônios? Pode, né? Porque são espíritos que procuram um lugar para poder possuir. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que entra, né, em conformidade com o Senhor, cada um de nós entramos com um demônio, aí nos libertamos. Glória a Jesus. E quando sai, se afasta do caminho do Senhor, aquele que saiu encontra a morada vazia. Aí chama mais 7 e fala assim: ó, tá vendo aquela casa ali? Eu era daquela casa ali, vamos lá comigo. É por isso que coisa difícil é você evangelizar, falar do amor de Cristo. Aqueles que têm o conhecimento da palavra. É verdade. Né? E aí eu digo assim, a palavra de Deus diz assim: e rogava-lhe muito que não os enviaste fora daquela província. Aleluia. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda para aqueles porcos para que entremos. Meu Deus. E nós sabemos ali que em Gadara, aquele povo, né, o ponto de valor, o que levantava, o que movimentava aquela província, meu Deus, era os porcos, era a criação de porcos, né? E aí, aqueles povos gadarenos, eles ficaram irados, porque aquele jovem ele estava acometido de legião que possuía aquele jovem. E eu entendo o seguinte, que aquele jovem, ele tinha família. Eu entendo o seguinte, que aquele jovem, acredito eu, conjecturando, que os seus pais ali choravam, porque entendia ali, Ruth, que o seu filho estava ali,
sabe, morando no cemitério, Meu Senhor da glória. acorrentado pelo próprio Satanás. E aí eu vejo que aquela mãe e aquele pai, ele chorava de noite, porque somos mães e pais. Aleluia, E quando vemos os nossos filhos com uma dor de cabeça, nós queremos tirar a dor do nosso filho e colocar para nós. Meu Deus. Porque temos esse instinto de proteção. Aleluia. Assim é o nosso Deus. Né? O nosso Deus, ele nos vê por igual. Não tem acepção de pessoas, cor, raça, religião. Não tem. Não existe. A palavra de Deus diz que somos todos imagem e semelhança. Glória a Jesus. Deus, ele não faz acepção. O que nos separa de Deus é o nosso pecado, né? Aleluia. Mas quando reconhecemos a misericórdia de Deus e quando falamos, Senhor, eu preciso mudar, aleluia, né? Eu preciso fazer. E às vezes estamos tão centrados em criticar o nosso irmão, mas temos visto o nosso irmão, aqueles que nós procuramos defeito, né? E a palavra de Deus assim diz assim, ó, tirai o entrave do teu olho. E ontem eu estava conversando com meu marido e ele falou, né? Que quando a Bíblia ela chama a atenção para que eu tire o entrave do meu olho e deixe o entrave do olho da Ruth de lado, eu entendo o seguinte, que o meu entrave, o meu argueiro do meu olho é maior do que o argueiro do olho da minha irmã. Então, muitas das vezes, nós estamos preocupados em falar do nosso irmão, né? Nós estamos preocupados em saber o que o nosso irmão... Já vai de novo sair, já vai de novo falar desse Deus aí, lá vai de novo falar que eu tô assim, que eu tô assado. Meu Deus. E às vezes nós estamos pior do que quem estamos falando. Verdade. Né? E aí isso nos separa do amor de Deus. Aleluia. E aí eu vejo um homem que estava morando no cemitério sozinho, acorrentado pelos próprios demônios, né? E eu vejo o Senhor Jesus atravessar uma tempestade, né? E eu vejo o Senhor Jesus andando com aqueles discípulos que questionavam, sabe, Ruth? O que o Senhor vai fazer? Olha essa tempestade. E o Senhor vai dormir ali porque ele havia um propósito ali, aleluia, para salvar aquela alma. E às vezes eu vejo pessoas que não estão preocupadas em falar do amor de Deus. Ah, mas é só ele, deixa ele pra lá, né, Ruth? Deixa ele pra lá, deixa ela pra lá, é só um. E aí, o Senhor Jesus, ele fala, né, e na sua grande maioria de tempo, nas suas ministrações aqui, quando ele veio, por parábola, né, eram 100 ovelhas, né, mas aí ficou uma pra trás, não é assim? Tem sempre no nosso meio pessoas que vão nos dar mais trabalho. Pessoas que vão, sabe, questionar, sabe, tá certo isso? O que a Bíblia diz isso aí? E às vezes usa a palavra de Deus para te confrontar. Meu né? Deus, é verdade. E se nós entendermos que somos todos irmãos em Cristo Jesus, aleluia, né? E entendermos a essência de amar o nosso próximo, que foi o segundo mandamento que o Senhor disse, né? Amai o teu Deus sobre todas as coisas. Aleluia. E amai o teu próximo como a ti mesmo, né? Então estamos esquecendo essa essência. Tudo aquilo que o Senhor colocou, né? E vamos ler mais adiante, misericórdia, né? Aqui no 21, que diz assim, olha, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponhas a mão, para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe foi aproveitado. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe na sua vestimenta.
porque dizia, se tão somente tocar suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse, aqui isso fizera. Então a mulher que lhe sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina. E os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombrando-lhes com grande espanto, mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse-lhe que dessem de comer. Meu Deus. Eu vejo uma mulher que padecia de um fluxo de sangue. Aleluia. E a Bíblia diz que essa mulher, ela sofria 12 anos com esse fluxo de sangue. E a Bíblia diz o seguinte, que esta mulher, ela vivia fora do convívio social. A Bíblia diz que essa mulher, ela vivia fora da sua parentela, fora da sua família. Meu Deus. E eu fico imaginando uma mulher, Ruth, que tinha que viver sozinha. Uma mulher que era tida como imunda, porque foi acometida daquele processo do fluxo de sangue. Aleluia. E ela padecia ali 12 anos. E quem foi que falou para ela, Ruth, sobre o Senhor Jesus? Você pode me explicar quem foi que falou? Ela ouviu falar. Olha que interessante. Ela ouviu falar que Jesus ia passar naquela cidade. E quem foi que falou para ela se aquela mulher ela tinha que viver recuada, reservada? Quem foi que falou, Ruth? Quem chegou até essa mulher e falou? Quem falou para ela? Quem falou? Onde Jesus passava, todos sabiam. Até aqueles mesmo que viviam enfermos, até isolados, até eles sabiam que Jesus de Nazaré, ele ia passar naquele Mas lugar. aquele povo não poderia estar ali junto Não podia. com o povo Verdade. comum. É verdade. Olha que interessante. Eu tenho aqui uma mulher que eu ouvia falar, porque a Bíblia diz que aquele povo, né, ele quando entrava na cidade à busca de comida, né, É verdade. eles tinham que gritar, imundo, imundo, para que aquele povo aparentemente comum, né, porque existem muitos leprosos de alma que não querem se consertar, não querem se posicionar, né, e quantas pessoas, né, elas não entendem essa palavra, né, Ruth? Verdade. Ela ouvia falar, por quê? Ela ouvia o burburinho, né? Assim são muitas pessoas, elas ouvem falar do Senhor Jesus. Aquele povo de Gadara, ele viu tudo o que aconteceu com aquele moço que estava endemoniado com legião. Via o sofrimento daquela família, daquele moço. Mas ninguém estava nem aí. Verdade. As pessoas hoje, elas só querem saber do seu umbigo. O que elas olham, né, de maior na vida delas é a vida delas. Para que eu quero saber do problema da missionária Ruth? Não me interessa.
Eu preciso saber do meu problema. Para que eu quero saber do problema da missionária Priscila? Não tô nem aí. Para que eu quero saber da vida do meu irmão, da minha irmã, que tá com problema no casamento? A qual o marido saiu de casa? A qual a esposa saiu de casa? A qual os filhos estão na droga? Para que me interessa? E aí, quando você se coloca a dizer para que me interessa, eu preciso é saber da minha vida, eu preciso é buscar a minha vida, eu esqueço que o Deus, ele deixou o segundo mandamento para nós: amai ao teu próximo quanto a ti mesmo. Se esse teu próximo é aquele que fala de ti, amai ele. Se é aquele que você ajudou e que diz coisas a quais nem você sabe, né? Porque eu vejo frases no Facebook para dizer assim: gente, eu nem sabia que eu fazia isso, né? Eu preciso sentar e ouvir aquilo que eu fazia e que eu faço porque eu mesmo não sabia. Não é assim na minha, na tua vida? Porque pessoas que vão andar contigo não quer dizer são pessoas que vão te dar entendimento. Prova disso é os 12, né? Quando Jairo ele chegou ali até o Senhor Jesus, ele sabia a quem ele podia recorrer, não sabia? Sabia. Ele entendia que a filha dele podia morrer, não entendia? Entendia. Quando ele largou a filha dele daquela forma, ele sabia que a filha dele estava já morrendo, não sabia? Verdade. Quem ele levou? Ele levou os 12 discípulos? Não. Ele separou. Aleluia. A multidão andava com o Senhor Jesus. É verdade. Mas eu sempre costumo dizer que no meio daquela multidão existia uma grande parte que queria ver prodígios e maravilhas para si e para a sua parentela. Aleluia. Outra parte estava querendo ver se realmente Cristo era Deus. Se verdadeiramente Cristo, ele ia fazer algo de errado para condenar Cristo. Né? Como ontem o presbítero disse sobre aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Né? Aqueles homens, eles queriam era provar o Senhor Jesus. Verdade. Eles não queriam mostrar ali o pecado daquela mulher. Eles queriam pegar o Senhor Jesus, sabe, em algum erro. Meu Deus. Pouco era o povo que andava com o Senhor Jesus para verdadeiramente adorar Ele, reconhecendo que Ele era Deus, né? E é assim na minha e na tua vida, não vai ser diferente, né? A palavra de Deus diz que aqueles que sofrerem por amor ao Senhor Jesus, esse alcançarão galardão, né? Aqueles que confessarem também Ele, mas aqueles que negarem diante do homem, Ele vai negar diante de Deus, né? E nós temos visto isso, né? Agente 007 dentro de nós, pessoas que não professam a palavra de Deus, né? E que você vai descobrir depois de tantos anos, né? Que professa a palavra de Deus só na igreja, só na casa de Deus, só dentro da sua religião, né? E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você abra a tua boca e fale que você é servo. E no momento que você abre a tua boca, que você é servo, né? Você vê o mover do Espírito Santo, amém? Então, assim, quando essa mulher ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela entendeu ali que ela precisaria fazer algo, um ato de fé. Porque a Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher rica. E eu acredito ali que todo o dinheiro daquela mulher se acabou. Ao tentar buscar, né? Porque o propósito é lindo, Senhor. Aquela mulher ali, eu acredito que ela gastou todo o seu dinheiro por ali buscar ali, né, a cura, né? E aí eu vejo uma mulher que viveu afastada da sua parentela, afastada da sua família durante 12 anos, né? E aí, quando eu vejo, meus irmãos, eu estou no monte e existem pessoas ao nosso redor orando. Então, é por isso que vocês estão ouvindo aí o clamor, né? Mas
A palavra de Deus diz que aqueles que professam a Cristo são a favor de Cristo. Então, glória a Deus, né? Vamos aqui se ligar na palavra, né? E aquela mulher, ela arrumou uma estratégia. E muitas das vezes Deus está esperando de nós uma estratégia, né? Nós precisamos entender o que nós podemos fazer para nos colocar na posição a qual o Senhor nos colocou. Nos chamou, né? Porque a cada um Ele dá um dom, né? A missionária Ruth, ela tem o dom de louvar. Glória a Deus e aleluia. A missionária Sheila, não. A missionária Priscila louva, mas a missionária Priscila também é completasse. O tempo que a missionária Priscila louva, ela também tem entendimento da palavra. Então, assim, nós sabemos que aquela mulher ela usou de estratégia. A Bíblia diz que aquela mulher ela foi agachada por detrás do Senhor Jesus. Porque se ela fosse na frente, em pé, aquele povo poderia ver Ruth, sabe? E aquele povo poderia pegar aquela mulher que era tido como imunda, que era tido como uma mulher que não poderia estar ali no meio, e poderia apedrejar aquela mulher. Ela poderia ali naquele momento ser salva? Poderia sim. Mas o propósito não era esse. O propósito era que aquele povo visse a cura daquela mulher através da fé, porque às vezes a pessoa que não está, sabe, centrada na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas tem fé, né? Tem uma fé até maior do que aqueles que estão com a Bíblia na mão falando da palavra de Deus. Não é verdade? Então nós temos passado por isso. E aí aquela mulher, ela toca na orla. E quando ela toca na orla do Senhor Jesus, o Senhor Jesus para. E ela chamou a atenção. E aí o Senhor Jesus, ele perguntou, mas ele não perguntou sem saber quem era que tinha tocado, porque ele é Deus. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe qual é o teu problema. Ele sabe aquilo que você almeja. Sabe, ele sabe aquilo que muitas das vezes você tem chorado, você tem gemido. Ele sabe a depressão que tem acometido a tua vida. Ele sabe que por conta dessa depressão, você tem desanimado de buscar, você tem desanimado de caminhar, tá? Você tem se afastado de Deus. Quantas pessoas se afastaram do Senhor Jesus? Quantas pessoas por palavras torpes, né, que foram ditas para ela, ou por falta de amor ali naquele convívio, e as pessoas elas trilharam outro rumo, foram para outros lugares, ou até mesmo se afastaram, voltaram para o mundo. Não é verdade? Então quando o Senhor Jesus fala assim, quem me tocou? Aí os discípulos falam assim, mas mestre, o senhor pergunta quem tocou? A multidão te aperta e o senhor pergunta quem tocou? Sim, quem me tocou? Porque quando nós tocamos o Senhor Jesus de fato e de verdade diferente, Ele sente. Quando eu dobro o meu joelho e eu falo, Senhor, eu preciso de Ti. E Ele sente que eu estou buscando Ele de coração aberto. Ele fala, peraí. A Ruth, ela prostrou-se diante de mim e eu vi sinceridade de coração. E eu preciso abençoar a minha serva. Eu preciso dar a ela aquilo que ela está pedindo. Não porque ela mereça, porque ela é falha e pecadora. Porque às vezes ela se afasta de mim diante do pecado dela. Mas porque eu vi sinceridade no coração dela. Por que o Senhor Jesus agraciou o ventre de Ana? Porque Ele viu sinceridade aqui no coração e viu aqui na mente. E quando o Senhor Jesus, Ele olha para mim, para você, e Ele vê sinceridade, Ele nos abençoa de fato, de verdade. Sabe? E quando Ele se encontra conosco e vê sinceridade, Ele nos abençoa, Ele nos agracia. Né? E aí o Senhor Jesus ali, eu entendo que Ele queria mostrar para aquela multidão, porque Ele sabia ali quem estava ali buscando Ele, para realmente o adorar em espírito e em verdade, e aqueles que estavam buscando como fariseus e saduceus, né? Porque assim, as pessoas elas usam uma palavra porque são entendidos demais para te confrontar, sabe? A palavra de Deus é necessário você ler em espírito e em verdade. E quando você não lê em espírito e em verdade, você não vai entender. E quando você não entende, mas você bate no peito e diz, eu sou seminarista, eu estudei, eu fiz faculdade de teologia,
né? E aí você começa a confrontar o teu irmão, sabe? E nós precisamos entender que a nossa briga não é contra o nosso irmão, é contra principados e potestades do inferno. E quando eu entendo que a minha briga é contra principados e potestades, eu devo amar a minha irmã. Embora que às vezes eu queira matar. Estou dando exemplo, não quero não, viu? Eu amo minha irmã. Então eu preciso entender isso. Aleluia. Eu preciso me colocar à brecha para fazer a obra de Deus. Eu preciso verdadeiramente amar ao meu próximo. Porque a missionária Priscila ontem, ela leu um texto a qual muito me chamou a atenção, né? Porque eu tenho visto o povo dizer assim, né? Eu sei o problema do meu irmão. Às vezes o meu irmão está com a despensa vazia, né? E eu digo assim, vai-te em paz. Como é que eu posso dispensar alguém e dizer vai-te em paz se eu tenho dentro do meu armário algo que eu posso dividir com o meu irmão que está necessitando? Glória a Jesus. Como é que eu vou dar paz a alguém que está perturbado porque não sabe nem o que vai almoçar, não sabe nem o que vai jantar, não sabe nem o que vai dar para os filhos? Meu Deus. Quanta hipocrisia nós estamos vivendo no meio, sabe, dos nossos irmãos. Verdade. E nós temos que nos colocar no lugar do nosso irmão. Aleluia. Quando nós vestimos a camisa do nosso irmão, a gente passa a ter mais empatia pelo nosso irmão. Glória a Jesus. A gente passa a entender, né, e não julgar. Porque a Bíblia diz que o único digno de julgar é o Senhor Jesus. Verdade. Né? Ou o juiz terreno, né? Porque Aleluia. a Bíblia diz que dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Glória a Jesus. Porque quando um dos discípulos, eles foram questionar ali, né, sobre o imposto, e o Senhor Jesus falou assim, olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aleluia. Vai lá, pega aquele peixe ali, que dentro da boca do peixe tem uma moeda. O que fez nessa moeda? De quem é essa foto? E aí, o discípulo fala assim, de César. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aleluia. Então, nós temos deixado, muitas das vezes, de dar a Deus o que é de Deus. Verdade. E dar ao homem o que é do homem. Aleluia. Deus perdoa aquele que mata, que rouba, que estupra, que assalta, perdoa. Que adultera, perdoa. Mas ele precisa cumprir a lei do homem. Aleluia. Se ele verdadeiramente se arrepender, Deus perdoa. Mas ele precisa também cumprir a lei do homem. Aleluia. Porque nós temos que dar a César o que é de César. O que é de César? A lei do homem. O que é de Deus? A lei de Deus. Entendeu? Então eu vejo uma mulher que usou a fé dela embora que não andasse no meio. Porque era tida como imunda, né? E aí o Senhor Jesus falou assim, vai filha, a tua fé te curou. E aí para fechar, eu vejo o Senhor Jesus, né, indo ao caminho até a casa de Jairo. E aí quando aqueles homens chegam até Jairo e falam assim, olha, não incomode mais o mestre porque a tua filha morreu. O Senhor Jesus ali não permitiu que Jairo falasse. Porque às vezes a gente abre a nossa boca para falar e a gente acaba afastando, sabe, Ruth? É verdade. A gente acaba afastando a nossa bênção. É verdade. Ali eu vejo, olha só que interessante. Pedir a ti, ó Senhor dos exércitos, que nesta manhã, O 35 diz assim, estando ele ainda falando, Senhor Jesus falando à mulher, chegou algum dos principais da sinagoga, a quem dissera, a tua filha está morta. Para quem fadas o mestre? Meu Deus. Mas Jairo, quando foi procurar o Senhor Jesus, ele sabia ali que a filha dele poderia morrer. Verdade. Mas ele sabia que ele era um homem de respeito, era um homem que muitas pessoas queriam andar com ele, porque era um homem de status, de posição social, de conhecimento, não é assim? Tem pessoas que querem andar com aqueles que têm condições, sabe, Ruth? Como aqueles que assim, olha, ele é pastor, ela é missionária, eles são muito conhecidos, são muito queridos. Eles andam com pessoas, né, do mundo, sabe, gospel aí, muito conhecido, né, muito, pai, eu vou andar, vou colar com ele, vou andar com ela, vou colar com ela, né? Mas esquece de colar com o Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que colar com ele. E aí, quando Jairo ele foi até o Senhor Jesus, que ele entendeu ali que a filha dele poderia vir a óbito,
ele entendeu também que o mesmo caminho que ele fez, mesmo a filha dele morrendo, ele poderia obter a cura. Sabe, o milagre. O milagre. E aí o que acontece? Para fechar aqui, para entrarmos na oração, né? Quando o Senhor Jesus viu aqueles homens falando para Jairo ali, ele poderia começar a murmurar, questionar. Mas o Senhor Jesus o que fez? Ele falou, crê somente, ela não está morta. E quando o Senhor Jesus chega ali naquele meio ali, que vê aquele povo chorando e ela um choro de falsidade, porque assim a pessoa anda contigo e não quer andar assim, sabe? E não dá o ombro dela, às vezes, quando você está no meio do problema, para você poder chorar e não chora junto contigo. Aleluia. Sabe? São poucos aqueles que dizem assim, olha, Ruth, vamos caminhar comigo uma légua, e a Ruth abre a boca e fala assim, caminho contigo duas, porque a palavra de Deus diz caminho contigo duas. E aí quando o Senhor Jesus, ele chega ali e vê aquele povo no choro falso, ele diz assim, por que vocês estão chorando? Ela está viva. E aí aquele povo, ele começa a rir, sabe? Aquele povo, ele começa a rir do Senhor Jesus. E por que vai ser diferente na minha vida e na tua vida? Meu Deus. Né? Não vai ser diferente.